Também nesse momento, e com certeza o mesmo Deus que está agindo lá, Ele vai estar agindo aqui nessa noite. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus, antes de nós lermos a palavra, e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor tudo que vai acontecer aqui nesse momento. Pai, eu não estou aqui, ó Deus, porque eu sou bom, porque eu sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui porque eu achei graça diante do Senhor. E eu peço que o Senhor nesse momento, Deus, cresça e que eu diminua. Que o Senhor cresça e que eu diminua. E que eu seja usado nas suas mãos como um vaso nessa noite, para trazer, ó Deus, à luz da tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor tem a dizer para a tua igreja nessa noite. Abençoe cada um de nós, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós possamos compreender, ó Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos sair desse lugar melhores do que nós entramos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe a sua Bíblia, ou aí no seu celular, né? Hoje estamos na era digital, tem muita gente usando a Bíblia no celular aí. Nós vamos ler o texto que está escrito no livro de Tiago. Tiago está lá depois de Hebreus. Tiago, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Tiago 4, a partir do 1. Amém? De onde vêm as guerras e as lutas entre vós? Não vêm das vossas paixões, que em vossos membros combatem? Cobiçais e nada tendes, matais e ardeis de inveja e não podeis alcançar. Combateis e lutais, porém não tendes o que desejais, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ó almas adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais vós que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que Ele fez habitar em nós nos almeja com ciúmes? Porém, Ele dá maior graça. Logo diz, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Pecadores, limpai as mãos e vos dobre ânimo. Purificai os vossos corações. Afligi-vos, lamentai e chorai. Que o vosso riso converta-se em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Pode assentar, por gentileza, aí no seu lugar. E nós vemos aqui, nesse texto, algumas palavras que a princípio parecem ser palavras muito pesadas, parecem ser palavras duras, mas que são necessárias para nos fazer refletir, nos fazer pensar acerca da nossa vida cristã. Muitas vezes, quando Deus traz, através de alguém que vai ministrar no altar uma palavra dura, muitas pessoas acham que não deveria acontecer. Não, passei uma semana tão difícil, passei uma semana tão complicada, aí eu venho para a igreja para receber um alívio, e Deus me dá uma cacetada, e Deus me dá uma cacetada. Mas a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Se Deus está trazendo correção para você nessa noite, é porque Ele te ama, e Ele quer te ver bem, e Ele quer te ver caminhando corretamente no caminho dEle, Ele quer te ver caminhando corretamente naquilo que no propósito dEle para a sua vida. Mas nós temos aqui, primeiro versículo que nós lemos, olha só o que começa nessa carta. Como é que essa carta começa? De onde vêm as guerras e as lutas entre vós? Não vêm das vossas paixões, que em vossos membros combatem? Nós temos visto ultimamente, ou nos últimos anos,
muitas pessoas que estão vivendo uma vida complicada, uma vida de guerra, uma vida de conflito. E aí as pessoas muitas vezes se perguntam: mas por que eu estou vivendo isso? Por que é que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes esse conflito, essa guerra, ela é causada por nós mesmos. Nós que causamos a guerra. Nós buscamos fazer algumas coisas que, ao invés de trazer paz para o nosso coração, ao invés de trazer para nós coisas que edificam, trazem situações de guerra. E a pior guerra, ou a guerra mais difícil de vencer, não é uma guerra contra os nossos inimigos, é uma guerra contra nós mesmos. Porque nós temos que olhar para dentro de nós e entendermos onde é que estamos errando, o que é que estamos fazendo de errado, compreendermos isso, assimilarmos isso e revertermos a situação. E é muito difícil isso acontecer. O maior mal hoje do ser humano, o maior mal hoje que está assolando as pessoas, é causado aqui, na mente. A maioria dos problemas que nós temos hoje, a maioria das dificuldades que o homem tem hoje, a maioria das doenças que aparecem hoje, elas têm origem mental. Sim ou não? Depressão, angústia, aí as pessoas têm insônia, porque ficam preocupados, preocupação, ansiedade, são causados aqui na nossa mente. Por quê? Porque é uma guerra que nós mesmos estamos deixando travar dentro de nós e deixando essas coisas nos consumir. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele é que tem cuidado de nós. Você não tem que preocupar com o que você vai fazer amanhã, com o negócio que você tem que fechar amanhã, com o trabalho que você vai fazer amanhã, com aquilo que você tem a receber amanhã. Você tem que se preocupar em fazer a vontade de Deus e deixar se cumprir na sua vida o que está escrito em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Você sabe o que está escrito lá? Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas. Nós temos que viver isso. Mas nós, enquanto seres humanos, muitas vezes, infelizmente, nós deixamos essas coisas, essa ansiedade, essa vontade de ver as coisas acontecer rápido, nos consumir. E aí é que nós nos perdemos. Porque nós queremos para ontem. Na nossa vida nós buscamos as coisas e queremos para ontem. Deus, eu coloco diante do Senhor o meu projeto de vida e eu quero que o Senhor cumpra o meu projeto de vida, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Aí se Deus não faz, você fala: Deus, mas eu estou frustrado, porque eu estou orando e o Senhor não fez o que eu queria que fosse feito. Você tem que entender uma coisa: o seu projeto de vida, antes de você fazer, primeiro você tem que buscar de Deus para fazer. Mas não quer dizer que Deus vai fazer o seu projeto do jeito que você quer. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são melhores que os nossos planos. Nós temos que pedir, sim. A Bíblia diz que nós precisamos pedir, e às vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, nós pedimos mal. Nós lemos aqui. Mas não é por isso que nós não devemos pedir. Ah, mas Deus sabe o que eu preciso e está tudo bem, eu não preciso falar. Não é bem assim que funciona. Deus quer ouvir você pedir, Deus quer ouvir você clamar, Deus quer ver o seu esforço para conquistar aquilo que você quer. Está na mão de Deus, está na região celestial, pode acontecer a qualquer momento, pode, mas Deus quer ver o seu esforço. E o fato de você ter saído da sua casa hoje, debaixo dessa chuva que estava caindo e estar aqui, quer dizer que você está se esforçando para caminhar em direção àquilo que Deus tem para você. Porque não é para qualquer um. Mas aí, quando não acontece do jeito que nós queremos, aí nós ficamos: Deus, por que não está acontecendo? Fulano de tal chegou na igreja depois de mim, é muito mais novo na fé do que eu, e eu estou vendo as coisas acontecer na vida dele, e na minha que estou aqui há tanto tempo buscando o Senhor, não estou vendo acontecer. Calma. O seu tempo, o meu tempo não é o tempo de Deus.
espera no Senhor e confia nele. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Então você tem que ficar firme até que aconteça na sua vida. Pastor, mas está demorando. Tem outra palavra de Deus, outra revelação dentro dessa palavra para você que está achando que está demorando. Você não vai morrer enquanto Deus não cumprir o propósito dele na sua vida. Você não vai morrer. Pastor, mas eu não estou conseguindo mais não, eu já estou desesperado, eu quero chutar o balde, eu quero jogar para cima, eu não quero mais saber de nada, eu estou desesperado, eu vou largar tudo e vou. Querido, se andando com Cristo as coisas estão difíceis, sem Ele elas vão ficar muito mais difíceis ainda. Muito mais. Eu talvez perca aqui de tempo de igreja só por pastores, só por pastor Daniel, por pastor Peixoto, de anos de igreja. Talvez eu seja mais velho aqui depois de vocês. E tem coisas que eu já venho pedindo a Deus para fazer, ó, mas ainda não aconteceram. Não é por causa disso que eu vou desanimar, não é por causa disso que eu vou parar de pedir, que eu vou parar de orar, que eu vou parar de clamar, de jejuar, de buscar. Porque se tiver que acontecer, se for o plano de Deus, vai acontecer. Se não for o plano de Deus, glória a Deus por isso, porque vai acontecer coisa melhor ainda. Nós temos que entender essa situação, temos que entender isso. Não é porque eu quero tanto que é bom para mim. Às vezes parece que é bom. Você quer trocar a sua casa? Não, Senhor, eu quero uma casa maior. Minha casa é muito pequena. E eu queria uma casa maior, mais bonita, né? Mais confortável. Senhor, eu queria um carro melhor. Meu carro tá bom, mas eu quero um carro melhor. Senhor, eu queria um emprego melhor, onde eu ganhasse mais, onde eu tivesse uma remuneração melhor. Você tem direito de pedir isso? Tem, claro que tem. Mas a sua oração, além de falar, Senhor, eu quero, eu gostaria que fosse, ele fala, Senhor, eu gostaria disso, mas que a tua vontade se cumpra na minha vida. Porque mesmo que o meu salário seja pequeno, a tua palavra diz que o pouco com o Senhor é muito. Então eu vou conseguir conquistar porque o Senhor está comigo. É Deus quem faz as coisas acontecer. Só que você tem que batalhar, você tem que correr atrás. Você não pode ficar esperando cair do céu. Eu falo lá na igreja, já falei isso algumas vezes e repito sempre: Deus não vai jogar do céu aquilo que você está esperando, porque senão vai dar problema para você. Se você tem fome e pede para Deus um pacote de arroz, você já pensou se ele manda um pacote de arroz na sua cabeça? O que vai acontecer com você? Deus não vai mandar do céu aquilo que você está esperando do jeito que você está querendo. Ele vai providenciar um meio para que você consiga alcançar aquilo que ele tem, aquilo que ele quer, aquilo que ele tem para você, preparado para você. Pastor, eu sei, mas a Bíblia diz que nós que somos filhos de Deus, Deus dá para nós aquilo que nós pedimos e Deus faz aquilo que nós queremos, porque Ele ama os seus filhos e ele, como Ele ama os seus filhos, Ele dá aquilo que Ele quer. Sim, a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia também diz para você que aquilo que Deus vai fazer na sua vida é na medida que Ele quer e aquilo que vai servir para ser bênção na sua vida. Tem muita gente querendo ter um baita de um salário, mas se Deus der o salário que Ele quer, ele vai embora e abandona Deus. Tem muita gente que quer um carro zero. Deus pode te dar? Pode. Ele vai te dar um carro zero, você vai, não, hoje eu não vou na igreja não, porque eu tenho que passear com o meu carro. Deus conhece o seu coração, Ele sabe o que é que você vai fazer com aquilo que Ele vai te dar. Então, por isso que muitas vezes aquilo que nós estamos esperando da parte de Deus não acontece na nossa vida. Quando aquilo que você está pedindo a Deus serve para engrandecer o nome do Senhor e para glorificar o nome dele, você pode ter certeza que vai acontecer. Vai acontecer no tempo dele, não no nosso. Nós lemos aqui, vamos continuar no texto que nós lemos. O meus olhos aqui estão mexendo.
e nada tendes. Matais e ardeis de inveja, e não podeis alcançar. Combateis e lutais, porém não tendes o que desejais, porque não o pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Eu não tenho que me preocupar, ou ficar olhando, ficar vendo, ficar medindo aquilo que está acontecendo na vida do meu irmão. O que Deus tem para o meu irmão é para ele, o que Deus tem para mim é meu. O que Deus tem para você é seu. Ah, mas eu estou na igreja há mais tempo, eu sou ministro de louvor, eu sou diácono, eu sou isso, eu sou aquilo, eu prego, eu falo. Então as coisas têm que acontecer na minha vida para que as pessoas possam ver que Deus está agindo em mim. Mas você será que está querendo realmente que aconteça na sua vida para que as pessoas vejam o que Deus está fazendo? Ou para você mostrar para as pessoas aquilo que Deus fez? É diferente. O que Deus faz na nossa vida serve para a edificação do nosso corpo, para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus. Amém. Tem que ser assim. Senhor, eu quero ter a oportunidade de fazer uma área na minha casa gourmet, para eu poder receber os meus irmãos lá, a gente fazer confraternizações, a gente estar junto lá. Aí Deus te dá a oportunidade de fazer área gourmet, você esquece do que você falou comigo. Essas coisas parecem que são coisas pequenas, mas não são. São coisas perigosas que muitas vezes nós fazemos. Sabe por quê? Porque aquilo que nós falamos com Deus fica registrado. Fica registrado. E um dia nós seremos cobrados por aquilo que nós falamos. Ah, eu vou ser cobrado só pelas minhas atitudes. Não, eu vou ser cobrado por tudo. E às vezes a gente fala coisas, a gente promete coisas para Deus, tentando barganhar com Deus alguma coisa que nós queremos, e Deus faz por nós, não por barganha, mas porque Ele nos ama, mas nós esquecemos o que nós prometemos lá atrás. A Bíblia diz que se você não é obrigado a fazer voto nenhum, aliança nenhuma com Deus, mas se você quiser, você tem que cumprir. Você precisa cumprir. Ou então, você vai estar sendo mentiroso. E a Bíblia também diz que os mentirosos não herdaram o reino dos céus. Pastor, que palavra dura. Eu sinto te informar que eu não saí lá de Minas Gerais para vir aqui passar a mão na sua cabeça. Eu vim aqui porque Deus tinha uma palavra e tem uma palavra para falar com você nessa noite. E eu tenho certeza que Ele está tocando em você. Eu tenho certeza que Ele está mexendo com você. Deus jamais traria para o meio do seu povo alguma coisa que não serviria para chamar a atenção, para edificar a vida de alguém. Pastor, essa palavra não serve para mim, não. Glória a Deus. Se não serve para você, mas com certeza alguém está se sentindo tocado por essa palavra. E você precisa refletir sobre o que está sendo falado, mesmo que não sirva para você, para que você não caia no que está descrito aqui. E aí nós continuamos aqui. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor algumas coisas e nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, ou porque aquilo que nós pedimos começa a tomar uma proporção na nossa vida que não agrada a Deus. Vou te dar um exemplo meu. Eu lido com louvor da igreja desde que eu tinha 5, 6 anos de idade. Sempre militei na igreja na área de louvor. E eu sou apaixonado por louvor, por música. Sou apaixonado. E eu queria comprar uma guitarra para mim. Já há alguns anos isso. E comecei trabalhando, era solteiro aí, trabalhando e tal. E um dia eu resolvi, falei, vou lá comprar. Mas eu queria aquela guitarra específica. Eu quero qualquer guitarra, eu quero essa aqui. Se não for essa, eu não quero.
Mandei vir de fora, importado, demorou, chegou. Aí peguei a guitarra, levei para casa. Aí mais ou menos assim, vamos pegar nos valores de hoje. Eu tinha um salário de R$1.000 e pagava 700 de prestação da guitarra. Mais ou menos por aí, a proporção era essa. Eu era solteiro, né? Como a gente fala lá em Minas Gerais, não tinha nem passarinho para dar água. Então estava tranquilo. Paguei a guitarra. Aí, o que aconteceu? Aquela guitarra começou a virar o meu xodó. Era o meu xodózinho. Estava toda hora lá limpando, cuidando, não sei o que. Não que você não tem que cuidar, mas você não pode idolatrar. E mesmo porque tinha custado caro, eu não podia deixar abandonado lá de qualquer jeito. Mas só que aquilo começou a tomar uma proporção dentro do meu coração de alguma coisa que era mais importante, porque quando eu pedi uma guitarra, quando eu falei com Deus que eu queria comprar uma guitarra, e quando eu me esforcei para isso, qual que era o intuito? Era comprar uma guitarra para ministrar no altar com o instrumento que Deus estava me dando. Só que aquela guitarra passou a ser algo tão grande na minha vida, que eu estava colocando ela em primeiro plano, ao invés do propósito pelo qual eu tinha pedido a Deus. E aí foi, fiquei com aquela guitarra durante um tempo, casei, a guitarra estava lá. Certo dia, viagem, trabalhando. Quando eu cheguei em casa, meu carro não estava na garagem. Aí, tudo bem, a esposa saiu. Na época a esposa não tinha carteira ainda. Falei, chamou alguém para levar a algum lugar, estava grávida, precisava às vezes sair, beleza. A hora que eu cheguei, a esposa em casa. Falei, ei, deu um problema. Aí, tudo bem, cadê meu carro? Aí a esposa começa a chorar. Meu Deus, eu não tive culpa, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Calma, eu quero saber o que foi. Porque eu saí e fui visitar fulano de tal lá que tinha ganhado neném. E aí eu parei o carro em tal lugar, fui comprar alguma coisa, pagar uma conta. Quando eu cheguei lá, o carro não estava mais lá, roubaram o carro. Falei, como assim? Roubaram o carro? Misericórdia, você está doido? Pelo amor de Deus. Você fez boletim de ocorrência? Graças a Deus. Tinha seguro. Beleza. Ótimo. Vamos esperar o tempo, o seguro vai pagar o carro e a gente compra outro carro. Aí eu lembrei que no domingo eu tinha tocado e tinha deixado dentro do carro a minha guitarra, a minha pedaleira e o meu cu. Aí eu perguntei, e as minhas coisas você tirou do carro? Não, foram junto. Aí eu chorei. Eu não acredito, pelo amor de Deus. Só para você ter uma ideia, como é que eram as coisas. O carro na época valia R$9.000. De equipamento eu tinha 15. Aí eu chorei, meu Deus do céu, onde é que tá? Meu bebê foi embora. E aí passou o tempo. E aí um dia eu estava na igreja, a gente estava orando, e eu bravo. E comecei a questionar, Deus, se fosse o Senhor que me deu, era para tocar. Por que o Senhor deixou acontecer isso? Eu não acredito. Eu nunca mais vou ter condições de comprar uma guitarra dessa. Antes eu era solteiro, eu me esforcei, fiz de tudo, agora eu sou casado, eu não tenho mais. É mais difícil para mim fazer isso. Aí Deus falou comigo, sabe por que aconteceu? Porque você estava dando mais valor para a criatura do que para o Criador. Você estava dando mais valor para aquilo que você pediu, que eu te dei, do que para o propósito pelo qual você me pediu. Por isso que eu te dei. Meu Deus do céu. E comecei a analisar, falei, pior que foi. Pior que estava fazendo isso mesmo. Aí, aquilo saiu do meu coração, eu fiquei alguns anos sem comprar outra guitarra. Falei, Deus, tá bom, tudo bem. Toca o violão. Não lembro não. E larguei a guitarra para lá. Não vou mexer com isso não. Aí um dia, minha esposa vira para mim e fala, amor, já tem alguns anos que você está sem guitarra, por que você não compra outra guitarra para você? Você sempre gostou, né,
embora azul, você ficou triste, tá? Por que você não comprou? Eu falei, não quero mais saber de guitarra, não. E aquela guitarra era o meu sonho, eu consegui realizar o meu sonho, está tudo bem, graças a Deus foi embora. Eu entendi o propósito. Ela falou, por isso mesmo, se você entendeu o propósito, agora você pode ter outro. Aí acendeu uma luzinha lá dentro. Vamos ver, se for vontade de Deus vai aparecer. E então, fiquei tranquilo. Aí o que acontece? A minha guitarra era uma guitarra japonesa, que a fábrica era na cidade de Kobe, no Japão. A cidade de Kobe foi acometida num terremoto e a fábrica dessa guitarra acabou. A fábrica da guitarra acabou. Então não tinha mais guitarra daquela série, daquela fábrica japonesa, não tinha mais. Acabou. Falei, puxa vida, mas tinha que ser logo para que eu tinha, logo para que eu gostava. Mas tudo bem. Mas olha só, a Bíblia diz que Deus realiza sonhos e Ele satisfaz os desejos do nosso coração quando estão no propósito dele. Eu deixei para lá. Sabe o que aconteceu um dia? Estava eu lá em casa, sem fazer nada, pego o telefone e começo a buscar na internet, aí me aparece uma foto da guitarra, do mesmo ano da minha, igual a minha, da mesma cor, igualzinha, vendendo. Eu não acredito. Aí eu mostrei para ela, falei, não acredito. Olha aqui para você ver, parece a minha guitarra, igual, mesmo ano, mesma fabricação, mesma coisa. Aí entrei em contato com o rapaz que estava vendendo. Falei, vamos ver o que dá. Eu nem imaginava, cara. Eu falei, eu não vou ter como não, mas não custa nada tentar. Liguei para o rapaz e falou, vem aqui em casa e a gente conversa. Tá bom, eu chego do serviço 7 horas, 6h30 eu estava lá na porta da casa dele. Parei o carro lá e estou esperando. Aí ele chegou, cumprimentei, me apresentei. Aí falei para ele, você que está vendendo a guitarra? Aí contei a história para ele da guitarra, da minha. Aí ele, não, vem cá, entra aqui. Aí entramos na casa do cara, ele tinha umas 5 guitarras lá, cada uma melhor que a outra. Aí ele virou, essa guitarra aqui eu estou vendendo porque eu quase não uso, eu uso mais as outras. E o preço que eu estava pedindo nessa guitarra aqui era X. Falei, totalmente fora da realidade para mim. Falei, não, eu sei que vale, mas eu não tenho, para mim não dá. Ele falou, não, mas eu vou fazer um negócio com você. Eu estou vendendo à vista, mas para você eu vou fazer um negócio. Sei por que eu estou fazendo isso não, mas eu vou fazer. Eu vou te vender essa guitarra, eu vou colocar essa guitarra agora no Mercado Livre. Você vai entrar no Mercado Livre e vai comprar parcelado. Beleza? Ótimo. Então você vai entrar no Mercado Livre, eu vou lançar ela agora no Mercado Livre, você vai entrar, vai comprar parcelado e eu vou jogar o preço dela para baixo. Pode ser? Dá para ser assim? Vou fazer tanto? Aí cabe. Eu falei, então eu vou fazer. E fiz. Aí ele virou para mim, sabe por que eu fiz isso com você? Eu sou músico na igreja. E eu orei a Deus e falei com Deus que eu queria vender essa guitarra para alguém que fosse usar essa guitarra no mesmo propósito que eu uso. Glória a Deus. Aí, quando você apareceu aqui, Deus falou comigo, aí, é para ir. Comprei a guitarra, levei a guitarra para casa, está lá em casa. Quase não estou tocando ela, mas está lá. Mas por que eu estou falando isso com você? Porque quando eu entendi que o importante para mim não era só ter a guitarra, porque eu tinha guitarra e achava que era a coisa mais linda do mundo para mim, mas eu comecei a idolatrar aquela guitarra e esquecer o propósito pelo qual Deus tinha me dado. Deus falou, não, então, se é alguma coisa que não está edificando para a minha glória, eu vou tirar. E assim Deus faz conosco. Hoje eu entendo isso. Hoje eu consigo entender isso. E em todas as coisas, nós levamos desse jeito. 2013 nós tivemos um acidente, estávamos vindo aqui para Santa Catarina. Nós tivemos um acidente de carro, eu não lembro se eu já contei isso aqui. E nesse acidente a minha esposa quebrou os 2 pés. Nós só tínhamos o Arthur na época, o Arthur quebrou o braço, deu um edema enorme no olho.
E todo mundo ficou preocupado. Foi um capotamento, foi um acidente bem feio. E todo mundo ficou preocupado, meu Deus do céu, por que acontece isso? Nós tínhamos passado o culto da virada da igreja, tínhamos orado, entramos para dentro de uma salinha que temos lá, a nossa sala de som. No momento da oração, nós três ajoelhamos lá, oramos, agradecemos a Deus pelo ano, pedimos que Deus abençoasse a nossa viagem. Acabou o culto, nós fomos para casa, colocamos as malas no carro, fomos viajar e aconteceu um acidente. Aí então você está fora do propósito, porque você saiu do culto, orou e aconteceu um acidente. Aí, quando aconteceu o acidente, no momento que aconteceu e depois que passou o período crítico, nós conversando, nós entendemos que Deus tinha um propósito no acidente. Parece loucura, mas Deus tem um propósito para nós até nas situações que são adversas, até nas situações que são difíceis. E aquele acidente nos uniu ainda mais. Aquele acidente nos fez entender ainda mais o propósito de Deus. E nós fizemos um acordo, um pacto, uma aliança entre nós, de que nós jamais iríamos perguntar a Deus por que é que aquilo aconteceu. E nós nunca perguntamos. Sabe por quê? Sabe qual que é a nossa pergunta? Deus, para que o Senhor fez? Porque não me interessa, já aconteceu. Eu quero saber para quê. Para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de testemunhar o quão grande é esse Deus. Aleluia. Porque Deus, os médicos deram para minha esposa um diagnóstico de 90% de chance dela amputar os 2 pés. Nossa, o médico falou: você nunca mais vai andar. Você vai amputar os 2 pés. Você tem 90% de chance de dar trombose e você ter que amputar os 2 pés por causa do tipo de fratura que você teve. E aí a resposta dela para o médico foi: como é? Eu estou falando, são 90% de chance. Ela falou: então eu só preciso dos 10%. É o dízimo do Senhor e Ele vai fazer um milagre. Aí, Glória andando, a Deus. dançando, pulando, fazendo até o que não precisa, com os pés que o médico disse que não iria andar. Por quê? Porque o propósito de Deus era que tudo que aconteceu servisse para a glória dele. Amém. E nós Glória a Deus. testemunhamos isso por todos os lugares por onde nós vamos, porque foi algo sobrenatural que Deus fez. Amém. É algo maravilhoso que Deus fez. Glória a Deus. Então, para nós fecharmos, eu quero só dizer para você o seguinte: não fica preocupado com a situação que você está vivendo hoje, não fica preocupado com aquilo que está acontecendo na sua vida hoje, não fica preocupado com o que você vai ter que fazer amanhã, com o que você vai deixar de fazer amanhã, porque quando Deus tem um plano na nossa vida e nós estamos no centro da vontade dele, ainda que aos nossos olhos demore, mas no tempo de Deus vai acontecer. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vai acontecer. Deus não uniu pessoas, ou não reúne pessoas, simplesmente porque Ele quer que nós não ficamos sozinhos, ou que nós estejamos juntos por alguns momentos, não. Deus reúne pessoas porque Ele quer que haja comunhão entre essas pessoas. A Bíblia diz que é melhor que nós sejamos 2, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. É por isso que seu irmão cai do seu lado. É por isso que Deus colocou essa bênção do seu lado. É por isso que Deus coloca todos os dias pessoas ao nosso lado que estão dispostas a caminhar conosco e andar juntamente conosco para nos levar para cima. Se afaste daqueles que querem te fazer, querem mal para você. Se afaste daqueles que querem te tirar da presença de Deus. Se afaste daquele que quer tirar você do propósito de Deus. Porque aquele que quer tirar você do propósito de Deus, ele já está fora desse propósito, mas você não. Você é um escolhido de Deus. E se você está aqui, e se você caminha com esse Deus, é porque Ele tem algo especial para fazer na sua vida. Dificuldade, nós vamos ter. Momento nenhum aqui dentro dessa palavra está escrito que nós teremos um mar de rosas, certo? Se na sua tiver conhecimento de algum versículo aqui, você pode levantar a mão e falar: não tem. Lugar nenhum na Bíblia fala: não, você vai aceitar Jesus, vai se converter e a sua vida vai ser uma maravilha. Você não vai ter problema mais, você vai
ter tudo que você quer, você não vai precisar trabalhar tanto, você vai trabalhar só um pouquinho, vai ganhar muito, e vai estar tudo bem. Quem dera. Mas não é isso que está escrito aqui. Pelo contrário, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ela também diz que nós devemos não nos preocupar com essas aflições, porque Cristo venceu o mundo e nós também venceremos. Nele nós venceremos o mundo. E nós temos vencido o mundo todos os dias. Glória Só o a fato de Deus. nós levantarmos pela manhã na nossa casa, nós estamos cada dia vencendo o mundo. Muita gente gostaria de estar de pé pela manhã, mas não pode. Ou não chega lá. Mas cada dia Deus renova as nossas forças enquanto nós dormimos. E pela manhã nós nos levantamos porque a misericórdia dele é conosco. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero